Estamos aqui começando a nossa tarefa, a nossa disciplina, agora no modelo digital, né, nos novos tempos. Esse material, ele é um material que vocês podem consultar à vontade, com calma, e a gente vai voltar a ele de uma forma muito interessante, assim, tentando organizar, analisar ele presencialmente, tá? De forma síncrona, como a gente chama. Então, esse é o primeiro material que vai ser disparado para vocês e depois a gente vai se encontrar. Teorias da personalidade é uma disciplina que a gente vê mais ou menos ali pelo 5º período, e ela mostra algumas propostas teóricas de muitos autores sobre o conceito de personalidade, o que é ele e como é que a gente pode utilizar esse material para avaliação psicológica, para tentar, no nosso consultório, para a gente poder ter mais informações sobre aquele cliente, aquele paciente, e para avaliação psicológica de uma forma geral, né? De repente a gente precisa fazer um laudo ou algum informe psicológico para a justiça, a escola, etc. São dados que a gente pode usar para poder chegar num bom termo, num bom documento, tá bem? Então tem algumas utilidades possíveis aí, e se a gente conseguir, com um pouco de calma, de repente até a gente consegue falar sobre concursos, questões comuns de concurso, né? Que discutem um pouco esse construto chamado de personalidade, tá bom? Vamos começar o nosso trabalho, então. Eu vou passar aqui um material para vocês. Vamos lá. Desafios da internet, né? Então, assim, a gente tem uma proposta teórica e que, ao final dela, em cada autor, o que eu tenho de ideia? A gente vai falar sobre a conceituação teórica, sobre o arcabouço teórico de cada autor, vai evoluir nele e vai chegar na proposta clínica, tá? Como ele pensa estar com outra pessoa em um setting terapêutico, em um contexto mais privado, tá? O que ele bola, qual é a perspectiva dele de trabalho com pessoas, tá bom? Vamos lá? A gente tem, então, algumas dúvidas que a gente pode pensar, né? O quão únicos nós somos? O que nos identifica? Muita gente comenta, nossa, mas aquele bebê, ele é tão agitado, mas aquela criança é tão quietinha, aquele adolescente, ele é tão impulsivo, né? Ele faz tantas coisas, ele quer as coisas para ontem, aquele adulto que é tão teimoso. São traços, são aspectos que a gente pode pensar em instabilidade. Aquilo nos identifica, né? Aquilo nos classifica, nos coloca em determinado patamar, né? Então, se eu for um empregador, por exemplo, será que eu quero alguém tão impulsivo na minha equipe? Então, se eventualmente tiver algum processo de seleção, e caso tenha psicólogos nesse processo, essa é uma das questões, né? Nesse perfil. Eu preciso de alguém impulsivo, alguém que seja muito criativo, mas que envolva também um movimento muito grande? Talvez sim, em algumas ocupações, né? Alguns cargos, mas em outros não. Em outros eu realmente vou ter um problema relacional ali dentro, né? Em geral, a impulsividade traz algum conflito para as relações. De toda forma, o que é personalidade? A gente pode tentar definir o que é isso, né? Vocês lembram desse filme? É um filme bastante legal, tudo passa na cabeça de uma criança, e essa criança tem todo um cenário ali dentro, né, de pessoas e tudo mais, e cada uma tem uma forma de interagir com as coisas do mundo. Seriam traços, seriam aspectos da nossa personalidade. Todos eles juntos dão uma personalidade para aquela criança, que eu nem me lembro o nome exatamente dela, mas o filme certamente vocês viram. Então, assim, o que é personalidade? O que nos identifica? Vocês certamente fizeram essa pergunta. O que é personalidade? Então, a gente pode partir desse pressuposto de que é algo que se observe sistematicamente, que tenha um como e um porquê daqueles indivíduos se comportarem de determinada forma.
no tempo e no espaço. Então, há alguma coisa de continuidade aí, tá? Crianças, adolescentes, adultos, idosos, há alguma coisa de estabilidade. Não é fixidez, é estabilidade. A gente tem, isso é um ponto importante que a gente volta mais tarde. De acordo com Pervin e John, personalidade é representada, então, por características que explicam padrões de sentimento, pensamento e comportamento. Exatamente a ideia de padrão, não nesse sentido de enclausuramento, mas nesse sentido de estabilidade. Um padrão é algo que se mantém fixo no tempo, né? Apesar das influências externas. E elas serão muitas e a gente vai falar um pouquinho delas já já. Então, olha só que legal. A gente tem várias expressões da nossa personalidade, né? Desse estilo que habita em nosso ser, né? Brincando com isso. Mas, enfim, a gente tem uma previsibilidade, alguma coisa que é esperada. Eu sei que meu tio ele reage a isso, então eu vou falar com ele com calma, porque eu vou lá dando aquele cerca Lourenço, como a gente brinca, e aí, de repente, ele libera lá o carro para eu poder usar para minha festa, né? Se eu chegar já exigindo o carro, porque eu sou sobrinho dele, eu posso, e ele emprestou para o vizinho, ele vai dizer um não categórico, porque ele não gosta de ser pressionado, digamos assim. Então, essa pressão é um traço de personalidade, e eu conhecendo e sabendo que isso é previsível, eu posso me organizar para dar conta, né? É estável, a gente já conversou. Um outro quesito é processual, então ela se estabelece ao longo da vida, não é algo que a gente simplesmente surge com ela e isso vai ficar assim, dessa forma, para o resto da vida. Eu tenho questões que são biológicas, questões que são ambientais, eu tenho histórias de vida, estimulação e tudo mais. Eu sempre brinco que uma criança que é criada por um avô, por uma avó, não que não tenha afeto, tem muito afeto, mas dentro dessa casa, com uma avó e com um avô, se for só com eles, por exemplo, eles não têm uma energia que essa criança precisa ter, de correr junto com ela, de levar para o parque. É uma outra construção, ao contrário de uma creche. Se ela for para uma creche, caso a família possa fazer isso, né? A creche ela traz uma outra leitura de socialização, é muito interessante, é muito bom, vale a pena, tá? E outras crianças, e elas vão se regulando, né? E essas informações elas vão trazendo para casa, então aquelas surpresas que a gente tem com algumas crianças dizendo umas coisas terríveis em casa, né? Na verdade é porque elas aprenderam na escola, algum outro amiguinho, elas conversaram sobre isso já, tá? Então, isso tudo faz muita diferença. É diferente de uma questão só com os avós, que vai ter a conversa também, mas a estimulação ela tem alguns limites, né? Físicos, por exemplo. E eu tenho também uma dinâmica, não há algo que é parado, fechado e frio. Eu tenho uma dinâmica muito rica, né, ao longo da minha vida, e esse conceito de personalidade vai se incrementando, essa ideia vai se incrementando. Então, você vai somando elementos a isso, né? E isso vai dando uma continuidade, tá? Vamos lá. Eu tenho determinantes, é isso que eu estava falando. Eu tenho informações externas que vão trazendo conteúdo para a formação desse movimento. Eu tenho a questão da aprendizagem, o que eu tenho de modelo, o que eu tenho de se eu fui para a escola, se eu não fui para a escola, se eu tive influências fortes, né, de algumas pessoas, de família, por exemplo, aquela pessoa que me levava para a escola, aquele que me levava para o sítio, a gente ia para um passeio com as crianças todas do bairro, então tinha tanta coisa bacana, isso tudo vai interferindo. A questão da cultura, né, é um determinante muito forte. Crianças inglesas e crianças francesas são definitivamente diferentes, né? Existem até pesquisas antropológicas que falam que as crianças inglesas são mais comedidas, né? E as francesas são um pouco mais extrovertidas. Alguns textos depois a gente pode comentar quando a gente estiver junto, tá bom? Eu tenho, então, uma brincadeirinha para fazer com vocês sobre essas influências, o que é genético, o que não é.
as combinações possíveis. E aí separei um vídeo para vocês verem, com alguns exemplos aí do Super-Homem, já dá para ver, né? E se você for nerd, você vai curtir. Se você não for nerd, aproveita a oportunidade para se enerdizar, tá? Vocês vão e eu espero vocês. Agora, pessoal, vocês já viram esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Ele foi feito por um biólogo, né? Então é claro que ele vai trazer alguns elementos mais orgânicos para isso, mas a gente vai agora falar de outros elementos, voltar a uma discussão mais psicológica para que esses elementos fiquem mais claros para vocês. Usei dois autores que são muito conhecidos, Freud, quem não conhece Freud, né? É Freud para muitos, mas é Freud que se fala. E esse outro senhorzinho aqui embaixo é o Carl Rogers, que também é uma delícia de autor para a gente ler. Depois faço algumas indicações para vocês, tá? A teoria de personalidade que esses dois autores bolaram, a gente tem dois eixos muito fortes. Aqui, para a gente ter claro que uma teoria precisa envolver, eu tenho estrutura e processo no eixo superior e crescimento e mudança no eixo inferior. Eu coloquei os dois porque são compatíveis com esses dois eixos. Nesse primeiro eixo de cima, estrutura e processo, Freud é um autor muito claro para isso. Ele dá uma ênfase para esses dois elementos. Estrutura. Qual é a estrutura dessa personalidade? Como é que se dá? Então, como se fosse um prédio. O prédio é uma estrutura com andares, com quantidade de apartamentos, com portaria. Há um elemento estável ali. Tá. Nessa estrutura, eu tenho um elevador, por exemplo, que me faz circular ao longo desses andares, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, é um processo. O entendimento dele sobre personalidade é um entendimento todo baseado no inconsciente. Nós fazemos coisas através do inconsciente da gente. E esse inconsciente é organizado em uma estrutura, né? Nós somos neuróticos, como ele diz. E essa estruturação de ego, superego, certamente vocês já ouviram falar disso lá nos primeiros períodos, formam uma estrutura. E o processo é como eu tenho movimento dentro dessa estrutura. É como se dá. E qual é o elemento que se dá aí? Pulsão. A pulsão faz com que as coisas se circulem, se movimentem dentro dessa estrutura que o Freud propôs. O Carl Rogers, que é de uma outra abordagem chamada humanista, ele dá uma ênfase para o eixo inferior, crescimento e mudança. Não que ele não tenha ideia de estrutura, não tem ideia de processo, mas é uma outra ideia, completamente, radicalmente diferente, inclusive. Mas a perspectiva dele é de crescimento. Esse é o grande elemento, é o maior dos processos, na verdade. O crescimento do ser humano em todo o seu potencial. E, ao final dessa história, a gente vai ter um grande potencial, uma potencialidade infinita de expressões, né? Comportamentais, de afetos, de pensamentos. Ele fala muito de empatia, que é uma coisa muito legal, né? E, ao final desse processo, a gente vai ter mudança comportamental, ajustamento, felicidade, de alguma forma, se a gente pudesse falar desse termo, tá? Esse é um termo interessante também. Tem algumas linhas que lidam literalmente com a ideia de felicidade. Mais tarde a gente pode conversar sobre isso. Uma teoria da personalidade, então, trouxe novamente os dois amigos para a gente bater o nosso papo, tomar o nosso café didático. Cada um deles tem uma visão de homem diferente. O Freud tem uma visão de um homem que ele é, digamos que, um homem do inconsciente, enquanto o Rogers fala, e esse homem é um homem do consciente, da consciência, né? Então ele já tem duas propostas diferentes, duas visões diferentes para se falar de que homem a gente está conversando, de que homem a gente quer avaliar, né? Cada um tem uma proposta teórica diferenciada. A gente vai ver
isso ao longo do nosso curso. Metodologia, cada um alcança ou evolui nesse projeto teórico de uma forma muito específica, né? Freud, através de aparelhagem psíquica, e Rogers, através de fluxo experiencial. Então, essa é a metodologia. O setting terapêutico, a qualidade da relação terapêutica, tudo isso são diferenças marcantes entre esses dois autores. E um projeto clínico, o que eu quero ao final dessa terapia? Para Rogers, ele quer alcançar uma coisa, para Freud, ele quer alcançar outra coisa. Tá? Algumas teorias que nós vamos ver, então, esses dois elementos. Freud está nas abordagens psicodinâmicas e o Rogers está nas abordagens humanistas. A gente vai falar sobre abordagens comportamentais, abordagens disposicionais, de traços de personalidade, foi aquela que eu comentei lá no início do nosso vídeo, e abordagens biológicas, que é de um autor interessante que vai trazer alguma coisa de sistema nervoso central na articulação com introversão e extroversão. Estimulação cerebral, a gente vai ver mais tarde, tá? Então, todas essas abordagens falam de elementos soltos, né? Que montam esse projeto. Então, eu tenho uma relação terapêutica, que é uma proposta de uma delas, se dá de tal forma, se dá de outra forma. Um setting terapêutico, em geral, é tudo organizado, com 2 cadeiras, enfim, a gente vai comentar sobre setting terapêutico também, é o espaço da terapia. Qual o objeto? O que a gente quer alcançar? O que a gente quer investigar? Né? Para Freud, por exemplo, o objeto é o inconsciente. Como é que o inconsciente dessa pessoa, desse indivíduo, desse sujeito, como ele diz, como é que esse inconsciente se manifesta? Né? E o entendimento clínico. Como é que se dá esse projeto terapêutico? Quais são as etapas? O que eu quero alcançar? Quanto tempo eu penso ser capaz de alcançar isso? Né? Tá? Isso a gente chama de entendimento clínico. Desafio. Desafio é o seguinte: vocês podem pensar em alguém da sua família. Ah, Guilherme, mas eu não tenho família, a pessoa mora longe, não tem problema. Pensa nos seus amigos. Ah, meus amigos também não são bons para isso, então pensa nos seus vizinhos. Ah, não tem muito vizinho. Ah, certamente você conhece o seu síndico. Então, vá pensar nas características do seu síndico. Ele tem várias características, eu garanto. E pensa aí, descreve algumas, tá? Tenta ver o que você consegue perceber disso. E vê, depois faz esse teste com outras pessoas. E guarda, porque a gente vai ver isso em outras aulas, talvez você use esse conteúdo, tá? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nossa aula introdutória fica por aqui e a gente se vê na próxima aula tentando falar sobre personalidade. Obrigado. Tchau, tchau.